Muito bem, estamos aqui para gravar um conteúdo, eu e Gisele Dário Moraes, mais conhecida como minha prima, essa grande esteticista, eu posso dizer, advogada e agora psicanalista. Olha, não é pouca gente não, hein? Não é pouca coisa não, hein, gente? Bom, Gisele e eu resolvemos bater esse papo para a gente trocar uma ideia sobre esse assunto, psicanalismo, autoajuda, autoconhecimento, que a gente sabe que hoje no mundo dos negócios, a liderança principalmente precisa ter equilíbrio emocional, controle, né, do seu comportamento, porque somos o tempo todo bombardeados por clientes, por funcionários, por problemas. O dono das empresas hoje recebe uma carga pesadíssima e ele precisa estar sempre forte e equilibrado. Existe um jargão muito famoso no meio empresarial que não existe CNPJ forte com CPF fraco. O primeiro que precisa se fortalecer e estar bem é o dono da empresa, que exerce a liderança, que exerce seu papel de influenciador dos colaboradores, do meio, e a empresa é o reflexo do dono. Então, Zig, seja muito bem-vinda a Dário Alves. É sempre um prazer ter você aqui. Próximo a você, como sempre, né? Me faz muito bem, gosto muito de estar com você. É um primo que eu amo muito também. E a gente vê a importância de fortalecer o emocional para você ter um suporte, entendeu? Se cuidar emocionalmente, né? Você se conhecer, fazer um autoconhecimento, para que você receba essas cargas emocionais que vêm, né, já do ser humano, fisiológicas e tudo mais que a gente vem recebendo, e também das influências, né, do meio do trabalho, da família, do mundo, né, de uma forma geral. Há essa necessidade de você estar preparado, né? Pelo menos você se sentir mais equilibrado realmente, ter esse suporte para encarar, porque realmente não é fácil, né? E a psicanálise dá esse apoio para a gente, sabe? Você consegue se cuidar, fazer um autoconhecimento, fazer, como eu faço agora, uma especialização, né, em PNL, que é a Programação Neurolinguística, que te faz ressignificar traumas, ressignificar suas crenças limitantes, entendeu? Para que você consiga se libertar e se soltar, conseguir ir adiante, né? Você conseguir realizar seus sonhos, realizar seus planejamentos, né, seus planos de vida, que às vezes é algo que está ali como uma âncora, te limitando realmente, e às vezes é algo tão simples que você consegue se libertar e voar, entendeu? E isso, eu estou muito encantada com esse meio psicanalítico. Você fez um curso, não é isso? Tipo uma pós, como se fosse um curso, tipo um tecnólogo, alguma coisa assim. Um curso, da psicanálise. E agora eu estou fazendo uma especialização em PNL. Terminei agora, essa semana, o curso de transtornos alimentares. Entendeu? Pessoas que acabam se perdendo, né, em dietas, em descarrega na comida, né? Alguma situação, um valor de escape, né? Ou ao contrário, né? Em relação às pessoas que deixam de viver, sabe? De viver essa parte social delas por conta de ter já um transtorno alimentar e nem saber, e não tem mais esse envolvimento social, porque não come aquilo, restrições alimentares, né, que vão até te deixando um pouco mais distante, você começa a se distanciar por conta das suas escolhas, e começa uns mergulham, né, na comida, desconta tudo na alimentação, e outros
acabam se... Vícios, né? Álcool, cigarro, Vícios, tabagismo, outras também. drogas, também é uma válvula de escape também, válvula né? de escape também. O vício também é você ser adicto, né? Em relação ao vício, né? A gente tem tanto vício na parte alimentar quanto, né, vícios de outras drogas, né? Como até em relação aos medicamentos, né? Tarja preta, o famoso tarja preta, né? Famoso Que o pessoal tem preta, gente que às vezes pessoa- não bebe, mas toma remédio para dormir, etc. Não deixa de ser, né, um vício. E usa aquilo como uma muleta. E algo que poderia ser resolvido, poderia ser ressignificado, poderia haver essa compreensão por que razão você procurou, entendeu? Esse vício, esse caminho para que você possa sentir um prazer, mas em busca de quê? O que te falta? Entendeu? E aí a gente pode fazer, através da psicanálise, né, uma análise mesmo da situação que te leva a essa busca pelo vício. Entender a fonte, né? Entender a de onde fonte. está vindo aquilo, A de repente é origem. um trauma na infância, alguma coisa que o indivíduo passou ali que Em relação até à gerou, amamentação, pode vir trazendo esse trauma e a pessoa continua em busca daquilo, daquela necessidade que houve naquele momento e não conseguiu amadurecer aquela sensação que teve, né? E aí nem sabe que procura o vício por conta disso, entendeu? Nem sabe por que age daquela maneira. E assim, quando você faz a análise, você vai no seu inconsciente buscando, você mesmo se cura, entendeu? O psicanalista só direciona, mas quem se cura é o próprio paciente. Ele vai buscando vai escuta. deixando de ter necessidade de se drogar, né? Porque ele começa a não ter aquela necessidade de fuga, né? Porque no fundo é como se você estivesse fugindo de algo que muitas vezes não tem a consciência. Na maioria das vezes ele não sabe por que ele quer ficar dormente, né? Porque o vício de drogas, principalmente, é uma dormência, uma alucinação. Você vive em outro mundo, que você foge do mundo real, né? Então, acho que quando você começa a gostar do mundo real, você diminui essa necessidade de ir para um outro planeta, em outra dimensão, através das drogas. Né? Que é uma fuga, realmente, né? Daquele momento, daquele sentimento que você não quer ou não tem coragem de não quer lidar. aceitar, encarar, não aceita, né? Não tem coragem de encarar. E você sabe, Gisele, que a gente vive, né, no mundo empresarial, os empresários, de modo geral, nós, né, eu sou empresário, você também você trabalha por conta própria, tem empresa, tem cliente, a gente não tem muito direito a estar num dia ruim. Por quê? Muita gente depende de você, muita gente precisa da sua liderança para se inspirar, na própria família, inclusive, né? Quem arreio não, como é que chama? Arrimo que chama. Arrimo de família. Você não pode estar num dia ruim, porque você precisa sustentar a sua casa, você precisa ganhar o seu dinheiro, você precisa fazer coisas importantes. Se você acorda e fala, hoje eu não estou num dia bom, não vou fazer isso, eu não estou num dia bom, não vou fazer aquilo. A gente não pode se dar esse luxo, porque existe toda uma infraestrutura que depende do seu desempenho. Então a gente, como donos, como patrões, né, como chefes de família, nós temos muita responsabilidade. Então, mais do que qualquer outra coisa, a gente tem que se manter forte, constantemente. Mas a gente tem os nossos momentos de fraqueza. Seres humanos, né? Nós temos nossos elos fracos. Sim, no momento ruim, num dia ruim. Existe. Né? Com sentimentos, mais sensível, né? Mais às vezes uma perda, né? Qualquer. Às vezes uma perda. Uma frustração ou outra, algo que não deu certo, você tentou fazer e deu errado, e você está ali frustrado com aquilo. Acontece os dias de fraqueza. Mas a gente, como liderança, né? E aí nós estamos falando do meio familiar, do meio empresarial, nós, igrejas também, precisamos nos reestruturar
Precisa né? se manter forte o Se tempo manter todo. forte para que você siga adiante, porque não pode parar. Sim. Outro dia eu estava vendo uma reportagem, uma palestra, na verdade, de um comandante da Marinha Americana. E ele falou sobre isso. Ele falou, os SEALs, né, aquela elite americana, eles não têm direito de estar num dia ruim. Por quê? Se você for para a guerra e você estiver num dia ruim, você pode matar os seus colegas. Se o comandante estiver num dia ruim, ele pode comandar uma tropa de forma inadequada, ele pode matar pessoas por esse dia ruim dele. Então, olha só que coisa importante quando se trata de liderança. Você pode não estar bem internamente, mas por fora você tem que estar uma rocha. Você tem que estar confiante. Sai tudo do eixo, né? Tudo daquela estrutura, daquele planejamento. E aí... Muita coisa depende de você. Aí se o cara está no meio de uma guerra que tem um planejamento, tem uma estratégia, ele falha porque ele estava desanimado, porque ele estava triste, porque ele brigou com alguém, ou foi traído, sei lá, estou dando vários exemplos. E aí ele bota a vida de outros colegas em risco por causa desse dia ruim. E toda a operação, né? Exatamente. Então isso chocou um pouco assim, nossa capacidade de enxergar algumas coisas, né? Porque a gente tenta ser complacivo com as pessoas, compreender, poxa, fulano hoje não está num dia legal, vamos pegar leve e tal. Só que existem cargos e cargos. E aqui nós estamos falando de cargos de liderança. A liderança não pode demonstrar fraqueza. Pode não estar forte, mas não pode demonstrar fraqueza. Por isso que a gente fala sobre estou terapeutizado, né? Porque você tá congelado? Não, você tem suas emoções, tem seus momentos, tá um pouco mais sensível, um pouco mais para baixo, né? Tá um pouco mais down, né? Só que você tem que se reestruturar para aquele momento, porque você não pode amanhecer assim, vou passar o dia assim e não faço mais nada. Entendeu? Não vou, abortei a missão. Não tem Desiste, como. né? Desiste. Porque no final das contas é isso. Quando você tem saúde, nós temos saúde para ir à luta. Só que às vezes o nosso psicológico ele não está legal. Nosso humor não está legal. E aí tem influências do meio que a gente vive, das pessoas que a gente convive, que muitas vezes não te jogam para cima. A gente tem influência hormonal, né? A gente tem influência hormonal. Às vezes você está com várias influências químicas e psicológicas, emocionais. E é por isso que o autoconhecimento, que foi onde a gente começou a falar, o tema dessa nossa conversa, ele é tão importante. Onde te dá maturidade para que você consiga seguir adiante, mesmo estando num momento difícil. Identificar esse momento, trabalhar o psicológico para se fortalecer, firmar o passo, né? Se reequilibra e segue adiante. Porque você sabe que você tem desafios para enfrentar e você precisa estar forte. Porque estando forte já vai ser difícil. Se estiver fraco, você vai ser rapidamente derrotado. E é muito legal quando a gente fala disso, tudo se conecta, né? O meio empresarial tem pessoas que montam negócios com um propósito. Muitos montam negócios para evoluir, prosperar, né? Porque você trabalha, teoricamente, por sua conta e risco, tem muito mais desafios do que um CLT, mas também tem muito mais oportunidades. Você consegue construir coisas incríveis, você consegue ter um crescimento sem limites. Ser mais dinâmico, né? Porque você tem essa liberdade, né? Você tem essa autonomia. Mas aí vem a responsabilidade, né? Porque se você não tiver se você tem o seu próprio negócio, você é o único dono, não tem funcionário, por exemplo, você tem lá uma vendinha lá, e você acorda, hoje eu não estou legal para trabalhar, e você não abre o seu negócio para trabalhar, não entra. E você não consegue pagar suas contas. Então, o empreendedor ele tem muitos mais desafios do que um CLT. E aí, muita gente às vezes tem uma visão de um propósito, ele enxergou uma oportunidade de resolver um problema, porque as empresas precisam ter propósito. Você abre uma empresa para resolver a dor de alguém. Você é uma depiladora, você resolve um problema, que é pelos nas partes que ninguém quer. Né? Por exemplo, isso é um propósito. Você ajuda mulheres a ficarem lindas. Autoestima, né? Fazer uma sobrancelha, cuidar do cabelo, da pele.
Isso é um propósito, transformar a beleza, cuidado, autoimagem, isso é propósito. E aí você se dedicou para ser a melhor pessoa nessa área. E você tem uma clientela fiel que adora o seu trabalho, que não se vê em outro lugar se não for com você. Isso é porque você é apaixonada pelo que você faz. Então, a empresa hoje, que ela existe por existir, ela está afadada ao fracasso. Ela não vai crescer, ela não vai conquistar novos clientes, ela não vai ter o propósito para impulsionar o seu crescimento, contratar mais gente, atender melhor, fazer um marketing, fazer um conteúdo, porque ela está ali por estar, para pagar as contas, ela não está se aperfeiçoando, trazendo novas técnicas, estudando, existe por existir. Não tem aquela empolgação, aquele amor pelo que faz, né? Aí não tem a entrega, a paixão. Então, as empresas existem porque precisam resolver problemas. E a gente estava falando sobre a questão de fortalecer a liderança. Muita gente desiste diante das dificuldades. As pessoas, elas não fracassam, elas desistem porque você tem uma curva de aprendizado muito grande, com muitos desafios. E naturalmente você vai falhar em alguns pontos. Você vai errar, você vai ser traído, roubado, você vai ter calote. Vai ter pessoas que vão comprar e não vão pagar. Vai ter funcionário que vai te largar na mão. Você tem uma série de fatores. O governo vai vir, vai te dar uma multa, vai te fiscalizar. São muitos fatores que vão contra o seu sucesso. E aí é que entra a resiliência do empreendedor, né? A criatividade. O movimento precisa estar sempre à frente, buscando novas soluções, entendendo o que está acontecendo no mercado, a solução que está chegando. Por quê? O mercado ele é muito dinâmico. Então, tudo muda o tempo todo. Você tem modelos de negócio que há 5 anos atrás era hoje já não serve mais para nada. Você não tem mais utilidade naquilo ali. E quem que ia imaginar? Tudo muito líquido, né? Tudo muito assim... rápido, né? As coisas acontecem muito rápido, mudam muito rápido. A gente chama do mundo líquido, né? Que a gente vive agora. O momento, né? Sim. E assim, tudo se transforma. E é muito rápido. Então, para você acompanhar, há uma necessidade de você realmente estar assim, ciente do seu ser, entendeu? Por isso mesmo, o autoconhecimento, né? E você amadurece. E você vai estar mais preparado para essas situações. Você já se conhece. Você sabe como você vai se portar, como que você vai lidar com as dificuldades, com as interferências exteriores, né? Que você está sendo bombardeado a todo momento. Então, você vai se estruturando emocionalmente ao ponto de você conseguir passar por esses momentos assim, mais de dificuldade, mas continuar sem desistir, sem parar, né? Sem travar, entendeu? Buscar soluções. Não é? E curioso isso que você está dizendo, porque você não controla o mundo, você não controla tudo. Você não controla quem vai ser o próximo presidente, quem vai ser o prefeito. Você não controla quem vai viver, quem vai morrer. Então, acho que o grande segredo aí também é controlar o que você pode controlar. Sua emoção, seu corpo, sua alimentação, sua saúde. Focar em coisas, seu conhecimento, porque você escolhe o que você consome. Você escolhe o que você lê. Você escolhe o que você come, que você bebe. Você escolhe os horários que você vai se exercitar, os horários que você vai trabalhar, os horários que você vai dar atenção para sua família. São coisas que você controla. Então, o grande diferencial hoje das pessoas que eu vejo mais prosperando foca em você. Foca no que você pode controlar, visando um propósito maior. Então, o conhecimento que você vai trazer para o mundo, os seus talentos, eles precisam ajudar outras pessoas. Você quer ver? Eu vejo muita gente falando assim, se eu ganhar na loteria, eu paro de trabalhar. Por quê? Não tem propósito. A pessoa trabalha pelo dinheiro para se manter, para pagar suas contas. Ela não está ali buscando ajudar outras pessoas e resolver uma dor, porque isso faz com que você trabalhe por amor.
Tem muitos bilionários aí que doam as fortunas, não precisa mais de dinheiro, mas eles não param de trabalhar. Eles continuam trazendo soluções, eles continuam buscando inovar, né, melhorar e aperfeiçoar cada vez mais os processos. Graças a Deus existe essa galera e é por isso que a gente está chegando num nível tecnológico tão incrível, né, que nós temos hoje. Porque existem pessoas que trabalham com um propósito muito superior. Então a gente hoje, eu acredito que para prosperar como empresário, como chefe de família, como amigo, né, a gente tem que entender o nosso propósito, entender quem nós somos, qual é a dor que a gente vai resolver através da nossa profissão, por que é que a gente monta uma empresa e isso se conecta com as pessoas que precisam dessa solução. Se você tem uma lanchonete, você está ajudando pessoas a se alimentar. Se você tem um centro estético, você está ajudando as pessoas, as mulheres nesse caso, a se cuidar, a ficarem mais bonitas, por exemplo. É um propósito. E isso eu acho que faz toda a diferença na força interna do empresário, do empreendedor. Quando ele se vê diante dos desafios, quando o propósito está entre ele, ou melhor, quando os desafios estão entre ele e o propósito, ele supera os desafios. Ele passa por cima, ele dá a volta, ele passa por baixo, ele quebra e passa direto, ele busca soluções. Eu acho que isso é o que fortalece, né, os grandes negócios de sucesso. E todo mundo começa pequeno. E esse propósito, cada vez mais aperfeiçoado, leva ao crescimento. Isso eu acho mágico, assim, eu sou apaixonado pelo que a gente faz aqui, né, como contador, como empreendedor. Então eu acho mágico, né, essa nossa profissão, a gente abre empresas, a gente atende o empresário ali no nascedouro desse sonho que é ter uma empresa. Às vezes o cara está vindo de uma CLT, vou abrir um negócio próprio, e ele acha que ele vai voar alto, e às vezes voa mesmo, voa, né? Mas ele esquece que grandes poderes implicam em grandes responsabilidades. Ele vai ter mais tempo? Não sei. Ele acha que ele vai ter a vida dele mais fácil? Não sei. Talvez ele vai se livrar do chefe, que é chato, que faz com que ele não goste do que ele faz, que aquilo incomoda ele acorda de manhã, que saco, tem que trabalhar. Sem motivação nenhuma, né? E aí ele sai disso para abrir uma empresa, porque ele está se livrando daquilo lá e fala, agora eu vou trabalhar por minha conta. Quando o cara é bom no que ele faz, ele realmente abre empresa, ele prospera muito. E aí ele é um técnico, e ele se esbarra quando ele começa a contratar outras pessoas, quando ele se vê obrigado a fazer gestão, que ele nunca fez, quando ele precisa fazer divulgação do próprio negócio, falar para as câmeras, igual nós estamos falando aqui, aí ele começa a entender que ter autonomia não é ser mais fácil. Ter autonomia é ser com outros compromissos e responsabilidades que antes ele não tinha e ele não estudou para fazer. Isso que eu acho que eu vejo hoje demais acontecendo. E quando você se depara, quando esse empreendedor se depara com um escritório como o nosso, nós somos um escritório de contabilidade, nós somos quase que um fiscalizador do governo. A gente está aqui para gerar um imposto para você, uma guia, calcular tudo certinho, mandar você pagar o imposto. Mas quando o empreendedor ele se depara com o escritório, como que a gente está se tornando agora, em que nós ajudamos esse empreendedor a gerir melhor o negócio dele, na gestão financeira, na liderança, na contratação de pessoas, na gestão do seu marketing estratégico, que ele também não estudou para fazer. Cara, eu acho isso fantástico. E todas as soluções que a gente está desenvolvendo aqui é com base nessa observação de dores que a gente está vendo nos empresários, e essa galera muito pequena que está começando, eles não conseguem apoio. E eles não têm orçamento para bancar grandes soluções que as grandes empresas têm. Os caras estão ali com um orçamento limitadíssimo. Só né? com propósito e sem experiência e sem... Só com aquela vontade de vencer. Vontade, né? Ele vai até um ponto. Depois ele trava. Porque ele vai precisar ter mais processo, ele vai precisar ter mais pessoas melhores. Né? Normalmente ele não sabe contratar, então ele não contrata as pessoas de maneira adequada, que vão ajudar ele a crescer. Então ele se depara com muitos desafios que hoje nós estamos numa fase muito linda, né, de estar trazendo soluções para todos esses desafios que um pequeno empreendedor enfrenta. Os grandes também enfrentam, só que os grandes eles têm uma infraestrutura muito maior e têm muito mais dinheiro.
Então, o que a gente percebeu? Os pequenos, eles não têm acesso a essas soluções pelo orçamento e não tem ninguém disposto a ir até onde eles estão para ajudá-los, pelo que eles podem pagar. Então, a gente está desenvolvendo soluções para muito ter, legal, né? levar para né, esse grupo de empreendedores que estão muito sozinhos, levar para eles soluções em 360 graus. Um suporte administrativo, né? Assim, em todas os ângulos, né? Da empresa, das necessidades, né? do empreendedor. Sim. Então, ele abrange isso tudo, né? Dando experiência, conhecimento que a pessoa que está iniciando ainda não tem. Ele vai se deparar com desafios que ele não está preparado para enfrentar. Mas ele vai porque ele é raçudo, ele enfrenta. O empreendedor, ele topa tudo. É uma raça difícil de você parar, né? É um ser humano diferente. O cara que ele empreende, monta uma empresa... Determinado de verdade. Né? O famoso leva na unha. Mas ele vai até um ponto. Mas vai chegar uma hora que ele vai começar a travar. Vai se deparar com algo que pode... Sim. Travar ele, né? Porque, veja, Gisele, as empresas, elas precisam de fundamentos para crescer. O empreendedor que monta um negócio, ele não tem esses fundamentos ainda bem estabelecidos. Ele vende e ele entrega. Ele vende e ele entrega. Isso gera caixa, isso gera movimento, isso faz com que ele contrate mais, que ele controla tudo ali do jeito dele. Mas aí, conforme ele vai crescendo, vai chegar uma hora que se ele não tiver uma gestão financeira, isso vai ficar caótico. Quando ele não tiver o controle dos números, vai ficar caótico. Ele não vai conseguir segurar todos os pratos ao mesmo tempo, porque ele começa a rodar tudo ao mesmo tempo. Né? Se ele não tiver pessoas que vão exercer alguns cargos de liderança dentro do negócio dele, ele não consegue sair dali. Ele vai ter que ser o próprio funcionário trabalhando. Ele tem que delegar, né? Que ele vai que cuidar ele possa seguir adiante de outras coisas. Então, a gente está numa fase muito linda, que eu estou muito empolgado. Né? Estamos trazendo soluções que eu falo para você que há 5 anos atrás eu não tinha para mim. Quando eu entendi que eu posso ter para mim e levar isso para a nossa carteira de clientes, para nossos amigos, isso mostrou para mim um caminho de propósitos diferente do que eu tinha como contador. Né? Meus propósitos era calcular o imposto e mandar a guia para o meu cliente pagar certinha. Isso é quase que uma obrigação. Eu diria que é uma obrigação legal. Mas quando eu percebi que eu poderia fazer mais por mim primeiro, né? Veja... O primeiro cliente dessas soluções foi eu mesmo, porque eu não tinha. Eu era esse empreendedorzinho pequeno que trabalhava como um funcionário da própria empresa, que estava ali ralando. Você sabe quando a máscara de oxigênio cai do avião, a aeromoça dá as instruções? Primeiro bote a máscara em você para depois ajudar os idosos e as crianças. Aquilo aí é uma lição importantíssima. Você precisa vivenciar o que você prega. Você precisa ser o exemplo, você precisa ter para você, para depois você dar para o próximo. Isso é, na psicanálise, a gente também, né, conforme você vai fazendo o curso, o que eles falam primeiro é o autocuidado, é se cuidar, se curar, se conhecer, para depois ajudar o outro, para depois ouvir a dor do outro, as necessidades, ajudar o outro a se conhecer e se cuidar. Mas a primeira coisa é essa comparação, né, com as máscaras que você fez agora. É você se cuidar. É a autocura. Entendeu? Para depois você conseguir ajudar alguém, senão você não tem condições, você vai se identificar, você vai piorar a situação daquela pessoa que te buscou, né, como para essa ajuda, para esse auxílio, você vai se identificar e vai atrapalhar até no tratamento dessa pessoa, entendeu? É aquele cara que não sabe nadar e vai tentar ajudar alguém que está se afogando. Se afoga junto. Vão ser 2 afogados, né? Que inclusive, mesmo que você saiba nadar, se você não tiver uma abordagem correta, você também vai ser feito de boia, porque no desespero... Um conhecimento ali bem profissional também, porque não é nada fácil. Porque a pessoa que está se afogando está desesperada. A primeira pessoa que chegar perto dela vai tentar se respirar, e aí você pode não estar preparado e ela vai te afogar. Vai te afundar para poder ela respirar. Por mais que você saiba nadar. Então, acho que essa alusão, ela diz muito, né, sobre o que a gente vê no nosso dia a dia, né? A
Primeiro você precisa ser para você, para depois você levar ajuda e soluções para outras pessoas. Zig, olha que bate-papo bom. Eu gostei muito dessa visita, a gente aproveitou a visita, né? Hoje, numa quinta-feira de pré-carnaval. Pré-carnavalesco. Né? E a gente está aqui gravando esse conteúdo maravilhoso, que bate-papo elevado, que você venha mais vezes, não é? Sem sombra de dúvida. Porque realmente eu acredito que essa troca é muito enriquecedora, né? Quando a gente conta nossas experiências, isso tudo eleva o meio, né? E a gente também consegue trocar essa ideia com a audiência que está assistindo. Pode haver uma identificação e outras pessoas podem se inspirar, né, também em tudo que a gente está conversando. Então, muito, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu te agradeço por essa oportunidade. Tá? Foi maravilhoso. Obrigada. Volte sempre. Obrigado a você.